Meu nome é Eudes Ângelo Perim, sou filho de Ricardo Perim, neto de Domingos Perim, e herdou, que a escola herdou o nome. Eu estou com 81 anos e estudei na primeira escola. Como era a estrutura da escola na época? A escola era uma construção com esteios de madeira, tipo antigo mesmo, né? Tinha uma varanda bonita na frente, era alta, do chão, tinha as escadas para subir, e era dividida em duas partes. Uma era uma sala de aula e a outra parte era uma casa de moradia. Nessa parte da sala de aula, devia ter mais ou menos umas de 25 a 30 carteiras, mas naquela época estudava todo mundo junto, primeiro, segundo, terceiro, nem o que tivesse, o professor tinha que separar lá dentro. Então, os maiores sentavam lá mais para trás, porque fazia mais bagunça, e os menorzinhos mais na frente, porque a professora vigiar, e a vida corria normal assim, vida de roça. Como eram as turmas daquela época? O comportamento, os alunos, como que era? Olha, não era muito fácil, porque os professores também, eles não tinham as formações que têm os professores hoje, né? Muitas vezes, igual a professora que eu estudei, ela era uma moça lá da Pedra Azul, que se dispôs a dar aula aqui, porque não tinha professor, ela tinha estudado em algum colégio, não sei aonde, era Dona Rosa, o nome dela, o sobrenome nem me lembro. Mas as turmas não tinha separação, só separava assim, os deveres. Por exemplo, ela ia no quadro, vou passar o dever para o primeiro ano A, ou para o segundo ano, ou terceiro ano. Era só assim as divisões das turmas. E os colegas da escola do senhor ainda mantém contatos com alguns? Sim, alguns a gente ainda se encontra, mas tinha a turma dos maiores, né? E naquela época, o único divertimento era ou chutar bola de borracha ou jogar boleba, bolinha de vidro. Os maiores jogavam entre eles, porque jogavam a vera, eles falavam que quem perdia, perdia a bolinha, né? Então tinha a turma dos Carneiro, dos Tonoli, e aqui debaixo tinha o Pupim, o Arnaldo Pupim, o Joel Feitosa. Era uma turma, tudo, mas ficavam separados, né? Separados não, eles, a gente se separava entre, porque eles não consentiam da gente ficar junto com eles, né? A estrutura da escola é que não tinha água encanada, não tinha banheiro, não tinha nada desses benefícios. A gente, se quisesse, teria que correr lá atrás de um pé de pita que tinha lá embaixo, na beira do rio, e se esconder lá e fazer o xixi lá. E lá era perto da vala, a gente aproveitava, se lavava as mãos e tomava água lá embaixo, na bica. Tinha um lugar que o pessoal tinha uma bica d'água lá, a vala que ia para uma roda de madeira que tinha aqui embaixo, logo depois, aqui nos minetes, e ela tocava essa água, tocava essa roda e fornecia a energia para eles e tocava um moinho, tocava um engenho de cana deles, era tudo movido por essa bica d'água, essa roda d'água. A questão do transporte, porque aqui pegava meninos de várias regiões, assim. Mas vinha todo mundo a pé, descalço, Andava muitos quilômetros, então. Sim, os carneiros, eles moravam lá em cima, né? O Tonoli morava lá, bem longe também, lá onde mora os Altué agora, os Cola, os Briosque, lá de cima, todo mundo vinha a pé. Não tinha, e com chuva ou com sol.
Isso dá. E o que o senhor sente ao ver a escola completar 100 anos? É uma satisfação muito grande, né? Porque a gente não assistiu o início, mas está vendo agora o progresso que teve, como que melhorou, como a estrutura facilita as coisas, tudo, a maneira de ensinar, a maneira de tratar os alunos entre si também, a convivência dos alunos, eles se reúnem talvez para fazer coisas que antigamente nem se pensava nisso, não tinha noção dessas coisas. Hoje em dia está tudo diferente, está muito legal. Nossa, não dá para comparar. Como você se sente vendo a sua filha sendo aluna, professora e diretora da escola? A gente se sente muito feliz, satisfeito, porque a gente começou na primeira escola. Ela já começou na terceira. Aí depois veio para cá, e como aluna, e depois conseguiu terminar, se formou professora. E agora está com o trabalho de diretora, para a gente é gratificante, porque ela pegou todas as etapas, né? Desde de aluna até a diretora. Mas tomara que faça um bom trabalho, né? Eu espero, né? Senão eles puxam minha orelha. Então, tá bom. E engraçado que se fazer assim, uma questão de coincidência, porque o senhor estudou na primeira, quando o senhor e a mãe casaram, vocês acabaram morando na segunda, aí os outros, os filhos estudaram na terceira construção e agora a gente está na quarta construção, na quarta etapa. Mas assim, em termos de história, tem muita coisa que quando eles vão colocando, a questão até da próprio envolvimento de como que era lá na primeira, né, escola, de como que era, como que se lidava com os professores. Eu tenho certeza que não era essa questão de falar com o professor igual hoje, vocês têm essa liberdade de estar conversando, discutindo com os professores, né? A gente não tinha tanto disso na minha época ainda, então quer dizer, na época deles, então, Menos ainda. era menos ainda. Tinha até as palmadas, as correções, né? E tinha isso antes, você passou por isso? Não, porque eu corri. Acho que aprontou um pouquinho. Bom, mas assim, a evolução que a gente fala da questão não só do prédio em si, para atender de um número pequeno para um número grande de alunos, mas a evolução mesmo do sistema de educação. E isso que a gente Hoje vê. em dia está assim, mais humanizado, né? Está mais compartilhado, tem mais diálogo, tudo isso ajuda. O diálogo, eu acho que o diálogo ele é, em qualquer lugar da vida, ele é muito importante, mesmo em repartições públicas, ou na amizade de pessoas, mas o diálogo é o que resolve tudo. Sim. E assim, essa questão dessa troca, né, que a gente vê essa questão do crescimento de vocês, tudo bem que às vezes a gente acha que vocês vão derrubar a escola, né, coisas, mas o resultado final do trabalho de vocês é gratificante para vocês e para a gente, além de ser gratificante, uma questão de orgulho muito grande da gente poder ter sido parte da história disso de vocês. Então, assim, é como se assim, a gente sente um orgulho de poder ter contribuído um pouco, né, com a história de vocês.